Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Bom, estou aqui mais uma vez, meu nome é Pedro Duarte, com Pablo Faria. Fala aí, Pablo! Fala aí, galerinha, tranquilo? No quinto episódio, nós iremos debater e conversar um pouco sobre a convocação da seleção brasileira, que foi feita pelo técnico Tite, para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022. E também nós vamos analisar um pouco do trabalho de Tite, fazer uma análise assim mais aprofundada do trabalho de Tite no comando da seleção. Passando brevemente aqui rapidinho pela lista de convocados, nós temos no gol. Foram convocados os seguintes jogadores: Alisson, Santos e o Everton. Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Laterais direitos: Danilo, Gabriel Menino do Palmeiras. Gabriel Menino foi convocado na lateral direita. Geralmente ele joga como volante no Palmeiras, mas foi convocado na lateral direita pelo Tite. O Alex Telles e o Renan Lodge. Renan Lodge do Atlético Paranaense, Alex Telles do Porto, Gabriel Menino do Palmeiras e o Danilo da Juventus. Thiago Silva. E os zagueiros foram convocados: Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. Meias: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool. Novidade aí na lista, não uma novidade, mas uma cara nova: Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa, um ex-Vasco aí dando as caras, Felipe Coutinho do Barcelona, ex-Bayern de Munique, e Everton Ribeiro do Flamengo. E para finalizar a lista de atacantes, temos Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, Everton Cebolinha, que foi vendido ao Benfica há pouco tempo, Roberto Firmino e Richarlison. Roberto Firmino do Liverpool e o Richarlison do Everton. O Gabriel Jesus foi substituído pelo Matheus Cunha, cara. Isso, Gabriel Jesus foi substituído, teve uma lesão, foi cortado, foi substituído pelo Matheus Cunha do Hertha Berlim, da Alemanha, pelo técnico Tite, é verdade. E esses jogos vão ser disputados nos dias 9 de outubro e nos dias 13 de outubro contra a Bolívia, na Arena do Corinthians, Arena Neoquímica, e contra o Peru em Lima, no dia 13 de outubro. Ele jogou contra a Bolívia no dia 9. Bom, Pablo, abrindo os nossos trabalhos, para começar bem, já coloco a primeira pergunta na mesa. E aí, foi satisfatória essa lista? Foram bons nomes? Ou você acha que faltou alguém? Cara, são eliminatórias. Eu acho que para goleiro tá tranquilo, porque todo mundo sabe que vai ser Alisson, Ederson e mais um. O Ederson não foi convocado, não sei porquê, talvez para dar chance aí para outros. Entrou o Santos no lugar dele, né? Goleiro a gente já sabe que vai ser Alisson, Ederson e mais um. O terceiro goleiro tanto faz, na real, porque a maioria dos terceiros goleiros tem o mesmo nível. Eu acho que o que tá mais acima, assim, talvez seria o Neto do Barcelona, que tá no Barcelona. Verdade. Mas eu acho que é isso, não tem muito mistério em goleiros. Na lateral, que pra mim não faz sentido nenhum, convocar o Gabriel Menino como lateral direito, sendo que tem o Emerson do Betis aí já pedindo passagem. Pra mim, o próprio o Militão. Mas o Militão tem aquela que eu acho que agora ele tá jogando mesmo de zagueiro no Real Madrid. É mais de zagueiro, né? Verdade. É verdade. Jogando mais de zagueiro. Mas até podia ser ele também. O Danilo tá na convocação, mas eu tenho quase certeza que ele não vai estar na convocação final. Provavelmente aí quando o Daniel Alves voltar. Se o Daniel Alves estivesse jogando na Real, ele teria sido convocado. E eu torço, né, que o Emerson tenha uma chance aí nessas eliminatórias ainda, porque não faz sentido nenhum para mim convocar um meio-campo que é Bragalho na lateral direita. Em questão dos zagueiros, cara, eu não convocaria o Thiago Silva. Não é nem questão que ele seja ruim ou nada do tipo, mas a gente sabe que talvez ele esteja já na convocação final. Então convoca algum outro zagueiro aí para testar. Marquinhos, Felipe, gostei. Não, sem contar também, desculpa te interromper, sem contar também o fator idade, né? Thiago Silva já não é mais nenhum garoto. Eu prefiro ter um Thiago Silva com idade mais avançada na seleção do que ter, por exemplo, o Henrique, que foi para a Copa de 2014 como cara de transferência e não jogou. Jesus do céu! Então, assim, é preferível ter ele. Eu acho que ele até vai ser titular, não tem como ele ser reserva. Eu acho que é o melhor zagueiro brasileiro na atualidade. Não tem como. É ele e Marquinhos. Em questão do meio-campo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Cara, eu gostei. Eu falei mal da convocação do Coutinho
no dia da convocação, porque o Coutinho estava jogando nada. Porém, nesses últimos jogos aí do Barcelona, ele jogou bem. No último jogo do Barcelona, ele foi o melhor em campo. Então, acho que ele está se recuperando e tem boas chances aí da gente ver o Coutinho brilhar de novo nesse novo sistema com Koeman, qual é o nome dele? E Ronald Koeman. Ronald Koeman. Então ele tem bastante chances aí de voltar a ser o Coutinho que era do Liverpool. Acho que não do Liverpool, porque no Liverpool ele era o cara. No Barcelona ainda tem o Messi. Mas acho que precisa dele jogar em alto nível mesmo, nível que ele fique entre os melhores ali. Torço pra isso também, porque eu gosto pra caramba do Coutinho. Everton Ribeiro já tava merecendo uma chance. E o meio campo é isso, né? Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, gostei também da convocação do Bruno Guimarães. E do Douglas Luiz também, do Aston Villa. Acho que são 2 volantes aí pra frente, tem um bom passe. Gerson, né? Poderia estar ali também. Ainda bem que não tá. É verdade. Não desfalca o Flamengo. E entre os atacantes, eu acho que, sei lá, eu convocaria o Vinícius Júnior, não o Rodrigo. Mas eu acho que o Vinícius Júnior já convocou da última vez, então agora ele tá dando uma chance pro Rodrigo. Porém, eu acho que o Vinícius ainda tá muito à frente do Rodrigo, porque o Rodrigo oscila muito no Real Madrid e é menos titulado que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, aliás, fez gol no último jogo, jogou bem, fez gol. E Neymar, sem discussão, Everton, Cebolinha, sem discussão, Roberto Firmino. Cara, o Roberto Firmino pra mim é uma incógnita, porque ele no Liverpool é mais um segundo atacante ali, um meio atacante que faz aquela função de armar mais o jogo, e o Tite nunca achou a posição ideal. Richarlison tá jogando bem no Everton, boa convocação, e o Matheus Cunha também, que já veio da base do Sub-20, sendo o artilheiro aí de várias competições. Então acho que é bom testar aí o moleque, e a gente sabe também que o Jesus vai estar na convocação final aí para as outras convocações do Tite. Eu acho que é isso. Não tem muito mistério, não. Porém, eu ainda não entendi ele convocar o Gabriel Menino, podendo convocar um lateral direito, o Emerson. Não, e se quisesse convocava o Gabriel Menino de meio campo mesmo. Exatamente, convocava outro lateral direito. Gabriel Menino de meio campo, você convoca o de Paula, que é no mesmo time, é melhor que ele e muito mais consistente. Mas o Gabriel Menino tá numa boa fase também. Eu acho que foi mais. Ele quis dar mais uma resposta pra dizer que ele tá fazendo uma reformulação na seleção, entendeu? Cara. Enfim, eu tenho várias críticas ao Tite, não gosto do estilo dele. Mas a gente vai tocar isso um pouco mais pra frente. Sim, exatamente. A minha análise é no gol. Alisson, Santos e o Everton, também não tem muita surpresa aqui. Alisson título absoluto. A gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais pra frente depois. Apesar de eu achar que o Alisson ele às vezes erra em alguns lances e tal, pra mim ele é questionável. Eu não acho o Alisson o melhor goleiro do mundo, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Sem discussão, Alisson, Santos e o Everton. Santos chegou o Tite convocou para dar mais uma oportunidade, que realmente vem fazendo desde o ano passado bons jogos pelo Atlético Paranaense, e o Everton, goleiro do Palmeiras, transmite segurança. Laterais direitos, Danilo, tá certo de não convocar o Daniel Alves como lateral direito. Eu acho que a fase do Daniel Alves acabou na seleção, vai fazer batuque lá no Instagram e chega, entendeu? Já contribuiu tudo que tinha que contribuir na seleção. Alex Telles, jogando bem, bom jogador. E o Renan Lodge, no Atlético de Madrid, jogando muita bola também. Ex-Atlético Paranaense. Tá, pra mim aí, indiscutível. Zagueiros, Thiago Silva e aquilo que você falou. Mais vale um Thiago Silva com 38 anos do que um Henrique com 26, 27, 25 anos que seja, que joga nada e sabe que tá no banco só pra constar, pra fazer inchar o elenco. Sem discussão também, Marquinhos, um dos melhores zagueiros do mundo pra mim. Felipe, tudo bem, tá jogando bem no Atlético de Madrid, o Tite conhece ele da época de Corinthians. E Rodrigo Caio, indiscutivelmente o melhor zagueiro do Flamengo. Meias, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, a grata surpresa, já apareceu ontem na lista do Tite, lá em março, mas voltou a figurar aqui na lista dos meias. É um ótimo volante, excelente volante do Leão, ex-Atlético Paranaense também. Douglas Luiz jogando bem no Aston Villa, ex-Manchester City. Guardiola não quis muito ele, não falou que não encaixava muito. Ele nem jogar no Manchester City. Nem jogou direito no Manchester City, exatamente. Felipe Coutinho jogando muita bola, como você falou, foi melhor do jogo contra o Celta de Vigo. Jogou demais. Ronald Koeman soube encaixar o Coutinho numa posição que ele não vinha
sendo encaixado por outros técnicos do Barcelona, Valverde, o Quique Setién, e o Coutinho agora está se destacando, assim como estava jogando bem no Bayern de Munique também. Ronald Koeman, esperto, percebeu isso. E o Everton Ribeiro, mano, esse para mim é aqui do Brasil, que foi o único convocado aqui dessa lista, meio campo, é claro, indiscutível, melhor meio campo do Flamengo, um dos melhores meio campos do Campeonato Brasileiro, isso aí sem dúvida. E atacante, o Gabriel Jesus foi cortado, mas vai estar na lista final do Tite. Matheus Cunha foi convocado no lugar do Gabriel Jesus, sem sombra de dúvidas, um ótimo atacante, ex-Hertha Berlim, ex-Leipzig, que foi pro Hertha Berlim. Rodrigo, eu acho que o Rodrigo, tudo bem, Vinícius Júnior chegou primeiro e tal, mas eu acho que o Rodrigo tá numa melhor fase do que o Vinícius Júnior, eu discordo de você. Eu acho o Rodrigo até mais... Como é que tá numa melhor fase? Não, sim. Não, pode não estar jogando, mas a nível técnico eu acho o Rodrigo mais jogador do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ainda tem que trabalhar muito a parte de finalização, cara. O Rodrigo já tem esse fundamento. Tá, mas o Vinícius Júnior tem que trabalhar a finalização, concordo contigo. Mas o Rodrigo não faz o que o Vinícius Júnior faz. O Vinícius Júnior desequilibra, abre espaço, dá passe, dá assistência. O Rodrigo não faz isso. O Rodrigo é mais aquele cara que vai correr pelo lado, vai receber a bola e vai chutar para finalizar. Então, acho que em questão de jogador, o Vinícius é mais completo e ele aprimorando a finalização dele, eu acho que para mim não tem discussão que ele vai ser muito melhor que o Rodrigo. Ele já é para mim e ele vai ser muito melhor que o Rodrigo. Por enquanto eu não acho, mas se ele trabalhar esse fundamento de finalização, aí realmente eu acho que o menino, todas essas qualidades que você falou, ele pode vir a se tornar um grande jogador e até melhor que o Rodrigo. O Neymar, sem discussão, a gente falou do Alisson, o Neymar, Coutinho, vamos tocar nesse assunto depois desses jogadores. Bom, Everton, Cebolinha também sem discussão, Roberto Firmino, também vamos tocar nesse assunto em relação ao Firmino na seleção e no Liverpool, e o Richarlison do Everton também, que eu acho também que não está apresentando assim grande coisa para ser convocado, mas é a minha opinião. Apesar de estar jogando bom no Everton e tal, não acho isso o Richarlison isso tudo. Enfim, foi convocado para os jogos contra a Bolívia e o Peru. Eu acho que foi uma boa lista. O Tite está convocando esses garotos aí, Gabriel Menino, Bruno Guimarães, Rodrigo. Está tentando fazer uma reformulação, porque a imprensa pega no pé dele, falando por que ele insiste com aquela panelinha do Corinthians, de Fagner, Cássio e etc. Eu acho que ele está tentando fazer uma reformulação até válida. Ele deu uma entrevista recente aí falando que ele quer promover assim uma meninada, fazendo uma mescla com os jogadores experientes, com os jogadores novos, para ver se consegue encontrar um estilo de jogo, vai testar novos estilos de jogo nessas partidas agora que estão por vir das eliminatórias. Uma boa convocação, mas também eu acho que tem muito o que melhorar. Eu acho que assim, convocação da seleção brasileira nunca vai ser um consenso. Sempre vai estar faltando alguém, ou todo mundo vai achar que, um ou outro vai achar que a convocação foi boa, o outro vai achar que a convocação foi ruim. É difícil agradar todo mundo, mas eu acho que foi uma convocação assim, aceitável. Aí, Pablo, já puxando esse gancho de Roberto Firmino e Tite, eu já te faço a segunda pergunta desse episódio do podcast. Você não acha que chegou a hora da seleção brasileira chegou a hora de acabar com a Neymar dependência? Você não acha que a seleção brasileira depende muito do Neymar? Joga sempre em função do Neymar, não tem que acabar com isso? Eu sei, você vai me falar que foi campeão da Copa América ano passado, sem o Neymar e tal, mas você não acha que tem que acabar com essa Neymar dependência, tirar isso da cabeça dos treinadores, até mesmo das pessoas? Cara, acho que o grande problema dessa Neymar dependência é a limitação como técnico do Tite. Porque se ele fosse um técnico que tivesse um plano de jogo onde favorecesse todos os jogadores com as suas principais características, eu acho que o Neymar só ia brilhar mais. Só que como ele não faz isso, é bola no Neymar, e o Neymar resolve na maioria das vezes, porque o Neymar é o Neymar. Mas é o estilo de jogo do Tite, cara. É botar ponta para marcar lateral, botar o Gabriel Jesus para marcar zagueiro adversário na Copa. Então, queimou o garoto. É o estilo do técnico. Eu acho que se ele pensasse um pouco mais, se ele trabalhasse um pouco mais, se ele tivesse um repertório maior tático, talvez o time não é que o time não tivesse uma Neymar dependência, porque o time é claro que ia apostar no Neymar nas principais
jogadas de ataque e gol, lógico, isso daí sem dúvida. Porém, o Neymar ia fazer parte de um sistema onde ele podia começar a jogada e terminar a jogada. Por exemplo, ele começa a jogada de um lado, vai para o outro, volta nele e é gol. Ou então ele começa a jogada e lá na frente quem faz o gol é o Gabriel Jesus, por exemplo. Ele podia ter um esquema tático para isso, porém o Tite para mim é bastante limitado. Entre os técnicos limitados do Brasil, ele é o menos limitado, digamos assim. Mas não gosto do trabalho dele, não gosto do estilo dele, principalmente se a gente for pegar a convocação. Por exemplo, meio campo, Casemiro, volante, Fabinho, volante, Bruno Guimarães, volante, Douglas Luiz, volante. Ele só pegou 2 meias, que é o Felipe Coutinho e o Everton Ribeiro. Beleza que tem o Casemiro jogando bem no Real Madrid, tem o Fabinho jogando bem no Liverpool, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, beleza, mas para que isso tudo de volante? Tem outros jogadores no meio campo que você poderia estar testando nessas eliminatórias. Mas, enfim, para mim é isso. Eu acho que é um cara que preza muito pela segurança defensiva da equipe e não tem um repertório tático ofensivo em prol da equipe, em prol do jogo bom, porque ele é bastante limitado e medroso, talvez. Eu até acho que também essa Neymar dependência vai custar o emprego dele, porque se ele continuar jogando dessa forma, não vejo futuro para o Tite na seleção, porque eu também acredito que depois da Copa do Mundo de 2022, que com certeza ele vai chegar até lá, ele vai sair da seleção, porque o ciclo vai acabar. Depois a gente discute sobre isso, mas essa Neymar dependência, por exemplo, ele podia jogar do jeito que o PSG joga com o Neymar. O PSG não depende do Neymar, entendeu? Joga no estilo de jogo que Mbappé ali, com o Di Maria, com o Neymar. O Neymar, o PSG não joga em função do Neymar, até porque tem outros craques para suprir, caso o Neymar não consiga jogar. Eu acho dessa forma. O que eu nunca vou entender é que, em questão de jogadores, o Brasil é o melhor país, é a melhor seleção em questão de matéria-prima de jogadores e é matéria-prima, tipo, nível extraordinário, digamos assim. Salvo agora a lateral direita, que tá vindo agora com o Emerson e tal. Mas isso é normal, vai vir a reformulação e tal, vai vir outros jogadores bons aí. Mas a melhor seleção que você pode convocar da melhor forma possível é a seleção brasileira. Se não for a melhor, é uma das melhores. Talvez a França. Talvez tenha essa... a França tem uma safra boa também. Mas... ou a Inglaterra também tem essa possibilidade. Mas pensando em todos os jogadores que você pode convocar brasileiro, o Brasil é o melhor. Cara, tem o Pedro de atacante pra convocar agora, que tá jogando pra caramba no Flamengo. Então, eu acho que ele tinha que ter convocado o Pedro no lugar do Richarlison. Entendeu? Mas, enfim. Cara, o Firmino, por exemplo, que é um segundo atacante. Que é um segundo atacante. Ele serviria como meia que todo mundo fala que tá precisando na seleção. É praticamente o papel que ele faz no Liverpool. Que é esse meia que dá aquele passe, que fica fazendo aquela tabela com o Mané e com o Salah. Então, tipo assim, é um cara muito limitado. Ele não sabe armar o time em prol do ataque para que os atacantes, para que o meio-campo estejam alinhados ali, sincronia. Ele não consegue fazer isso. Então, o que ele faz? Ele fecha a zaga, o volante fica ali como aquele cara que não deixa o ataque adversário ir para a defesa do Brasil, e depois é contra-ataque, bola vai para a direita, vai para o meio e volta para o Neymar, e é isso. Então, para mim, é um técnico limitado. Eu concordo com você. A gente vai abordar o trabalho do Tite mais para frente, analisar ele por completo, mas eu também concordo com você. É um técnico limitado, ele não explora bem as peças, que são peças muito boas, os melhores jogadores do mundo, nas principais ligas do mundo que ele tem à disposição. Por exemplo, o Firmino. Aí eu já puxo o gancho pro Firmino. Mais uma pergunta aqui na mesa pra gente debater. Por que o Firmino, a gente já até respondeu em partes, mas por que o Firmino não joga tão bem na seleção quanto ele joga no Liverpool? Ele é subaproveitado, cara. É porque ele é convocado para a seleção como se fosse atacante de área. Ele faz esse papel... Convocado como se fosse centroavante, né? Exato, não é essa a posição dele. A posição dele é aquele meio atacante para armador. É aquele segundo atacante ali para armador. É aquele cara que vai pegar a bola no meio campo. Às vezes no Liverpool ele pega a bola lá na zaga, lá na zaga intermediária. Na intermediária ali no meio campo, onde os volantes estão.
para ir pro ataque para poder fazer aquela jogada com o Mané e com o Salah. E ele é subaproveitado na seleção. O Tite acha que ele vai dar resultado ali como um atacante, mas ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara no Figueirense. Ele nunca foi esse cara jogando na Alemanha. É Hoffenheim, não é? Isso, Hoffenheim. Ele jogou no Hoffenheim. Ele nunca foi esse cara no Hoffenheim. E ele não é esse cara no Liverpool, cara. Então, tipo assim, se você tá convocando o cara pra ele fazer uma função que ele nunca fez em nenhum dos clubes que ele jogou, o que você quer que o cara apresente na seleção? Tipo, é lógico que ele vai fazer um gol ou outro, porque ele é um bom jogador. Mas ele não vai render o que ele rende no clube, porque ele é subaproveitado na seleção. E em questão de atacante, por exemplo, o Richarlison faz esse papel melhor que ele, por exemplo. O Richarlison joga de atacante no Everton. Tá jogando bem no Everton de atacante. Ele é aquele atacante que fica lá na área e depois vai um pouco ali pra ponta esquerda. Tipo igual o Bruno Henrique fazia ou faz no Flamengo agora. Até o Pedro mesmo desempenha essa função melhor que o Firmino. É a função do Pedro. É a função do Pedro, exatamente. E o Pedro, além de ser um ponta de lança, aquele atacante clássico, não é um atacante que fica imóvel na área, tipo o Fred. Não, longe disso. Ele é um atacante que participa muito do jogo. Ele fica fazendo pivô, ele fica dando passe, ele faz tudo, mano. Ele corre do meio campo pra frente, ele pressiona. Ele no jogo contra o... Desculpa te interromper. No jogo contra o Barcelona de Guayaquil e esse recente agora 4-0 contra o Del Valle no Maracanã, a gente viu isso. A mobilidade do Pedro pelo campo. Ele é muito bom jogador. Ele é muito, muito bom jogador. Sim, eu tenho certeza que na próxima convocação ele vai estar. Tem que estar. Atacante, ponta de lança, atacante clássico. Ele é o melhor do Brasil, disparado. Não tem outro. Concordo com você. O Tite, pra mim, você vê, o Tite é o melhor técnico que a gente tem, sem sombra de dúvida. Como você falou, o menos, assim, pior, assim, dos técnicos brasileiros que nós temos. Ou seja, ele é limitado, ele não consegue enxergar, colocar o estilo de jogo, encaixar os jogadores nas posições corretas para poder aquele jogador render mais. Até, eu tenho certeza, se fosse um Rogério Ceni, que eu acho que no futuro vai vir a ser um técnico muito melhor que o Tite, eu tenho certeza que ele vai se tornar um técnico melhor que o Tite. E concordo em parte com você. Eu acho que ele ainda tem um caminho assim a percorrer. Mas eu acho que ele vai ser um técnico assim. Eu concordo que ele tem um caminho a percorrer, mas eu prefiro apostar muito mais na proposta de jogo do Rogério Ceni do que o Tite. Sim, a proposta de jogo do Rogério Ceni me agrada demais. Em relação ao futebol jogado do Rogério Ceni, é anos-luz melhor do que o futebol jogado do Tite. Eu tenho certeza que o Rogério Ceni aproveitaria muito mais esses jogadores do que o Tite aproveita na seleção. Entendeu? O Tite, eu acho que às vezes ele mesmo se queima com as escolhas, com as manias, com as cismas que ele tem, que ele faz. Parece que ele não se desapegou daquela época de Corinthians, aquele time. Tudo bem, eu concordo que o time tem que ser sólido atrás, ter uma defesa sólida, fortificada, um sistema defensivo bem, para aí sim, o meio-campo e depois unir o meio-campo para o ataque. Mas futebol, o time não é só defesa, cara. Tem que ter um meio-campo, tem que ter um ataque. Porque se é meio-campo sem ataque, você não consegue fazer gol, não adianta ficar só se defendendo. Ele não pode achar que a seleção brasileira é Corinthians. Ele é técnico da seleção brasileira, um cargo assim muito maior do que ser técnico do Corinthians. Enfim. Puxando agora também uma pergunta aqui pra gente debater. O Coutinho, você falou do Coutinho aí, que tinha criticado o Coutinho e agora ele tá jogando muito no Barcelona, depois que veio da passagem do Bayern de Munique. Você não acha que o Coutinho tá devendo faz tempo com a camisa da seleção? Pra mim, ele fez uma Copa do Mundo ruim, Copa de 2018. Ele começou bem a Copa do Mundo de 2018, depois ele caiu junto com o time, né? Ele foi aquele jogador que fez aqueles primeiros gols lá na fase Sim, de contra grupos. a Suíça, exatamente. Isso, ele começou bem, mas depois caiu. Eu acho que ele jogou, quando ele foi pro Barcelona, a princípio ele jogou bem, assim, pra quem tava querendo se adaptar, mas depois ele caiu muito, porque tinha o Dembélé, quando o Dembélé entrava, jogava melhor que ele, se dava melhor no sistema, e o Coutinho é aquele cara que precisa ser motivado, precisa ter o técnico em cima dele, falando que pra ele fazer as coisas e tal, precisa de um cara que acredite nele, e o Tite, ele é ruim. Não é que ele não incentive o cara. Ele tu não gosta mesmo dele, Paulo. Tu não gosta mesmo. Ele é ruim. Ele não vai ser o cara que vai levantar o futebol do Coutinho. O cara que tá levantando o futebol do Coutinho é quem? É o Ronald Koeman, lá no Barcelona. Exatamente.
Foi o Hans Flick lá no Bayern de Munique. Nos últimos jogos lá. Exatamente, fez uma ótima final de Champions. Essa é a parte final que eu quero dizer de Champions. Ainda meteu 2 no Barcelona. Ainda meteu 2. E deu uma assistência. Fez 2 no Barcelona, ainda deu uma assistência, exatamente. Jogou uma bela final também. Exatamente. O Tite é limitado, ele não consegue explorar essas características que os jogadores têm a demonstrar. Ele não consegue desenvolver. Eu acho que nenhum jogador assim. Por isso que eu fico mais assim também, quando eles chamam esses jogadores. Gabriel Menino, Bruno Guimarães, até o Everton Ribeiro mesmo, que já é experiente, capaz de nem jogar. Ele chama o jogador, às vezes vai desfalca e não coloca o jogador pra jogar. Tudo bem que eliminatórias, não é amistoso, mas, tem que pelo menos testar o cara, entendeu? Vai testar ali no treino. Igual naquela pré-convocação da Copa do Mundo, que ele chamou o Talisca, chamou qual o atacante lá? O atacante lá que joga na Espanha, esqueci o nome dele. É o Rodrigo? Não é o Rodrigo, não. É o Rodrigo que tem a nacionalidade espanhola, tá certo. É José, como é que é o nome dele? É o William José. Chamou o William José, chamou o Anderson Talisca e testou o cara em treino, em vez de testar o cara em amistoso. Eu nunca vou entender uma parada dessa. Eu também nunca entendo essa cisma, esse negócio de treinador, cara. Ele chama os garotos, chama o que até tá estreando na seleção, ele chama os jogadores e não coloca pra jogar. Pior ainda quando faz isso em amistoso, em eliminatórias e tal, eu até entendo. É um jogo importante e tal. É jogo importante entre aspas, né? Mas é importante que classifica pra Copa. Mas em amistoso é pior ainda, que não coloca o jogador pra jogar. Quais são as suas perspectivas para esse início de eliminatórias da seleção? Esses jogos aí contra a Bolívia e o Peru. Vai ser o que já vem sendo apresentado. O Brasil vai ganhar, provavelmente, mas vai ganhar com aquele placar de 2-1, 2-0, jogando mal. O ataque não consegue fazer nada na defesa adversária. Vai ser isso. E o Brasil é o atual campeão da Copa América, né? Agora a Copa América, se não me engano, é na Argentina, né? Isso, é Argentina e Colômbia, vai ser dividido. Os dois países vão ser a sede. Então. Ia ter uma Copa América. E não vai ser data FIFA, né? Então. Não vai ser parar o Campeonato Brasileiro. Olha o absurdo. O Flamengo aí vai ser prejudicado, provavelmente. Acho que o Atlético Mineiro, talvez. Como sempre, prejudicando os clubes brasileiros. Né? Sim, complicado. E essa Copa ia ter uma Copa América esse ano, mas foi adiada por causa dos efeitos da pandemia, né? Bom, trazendo mais para o grupo de jogadores, analisando essa convocação da seleção, uma pergunta polêmica, Pablo. É uma pergunta polêmica. Por que o Alisson é tão questionado? Na minha opinião, ele não tinha nem que constar nessa lista aí. Mas tudo bem. Porque ele é mesmo? Será que ele é mesmo o melhor goleiro do mundo? Você concorda com isso? Não concordo com isso, não. Cara, não tem justificativa contrária a isso. O cara joga no Liverpool, que é o melhor time do mundo, foi campeão foi campeão da Liga dos Campeões, foi campeão do campeonato inglês, salvando o Van Dijk e salvando o Gomes, ou quem quer que seja ali que joga do lado do Van Dijk. Mais de uma vez, cara. É porque o estilo que o Liverpool joga é um estilo aonde o Klopp ele corre o risco de que sempre vai ter uma bola para o atacante adversário correr do meio campo para a área ou da ponta para a área dele. Então, é assim, é um 50-50. Ou vai ser gol ou o Alisson vai pegar. A maioria das vezes o Alisson pega. Então, para mim, não tem questionamento nenhum dele ser o melhor goleiro do mundo. Para mim, ele é o melhor goleiro do mundo atualmente. Para mim, não tem nenhum questionamento. Na verdade, eu nem sei de onde vem esse questionamento, na real. A própria imprensa, cara. Que fala... pode falar. Porque na própria Roma, ele era um dos caras lá que, se não fosse ele ali, aquela zaga da Roma ali, pelo amor de Deus. Então, pra mim não tem cabimento essa dúvida aí. É porque o que acontece? Lá no início, quando ele começou a ser convocado pela seleção, ele começou a apresentar, principalmente na época das eliminatórias, eu lembro do jogo contra a Colômbia, se não me engano foi Colômbia e Equador, não me recordo agora. Mas ele falhou, teve um lance que ele falhou, ele segurou a bola, e a bola passou por debaixo do braço dele e tal. Foi esse início assim, mas eu concordo com você, ele é um bom goleiro, pra mim também. Assim, eu não acho que ele é o melhor goleiro do mundo. Tem goleiros melhores, principalmente o Neuer agora, que voltou. Quem é melhor que voltou. O Neuer voltou. Não, o Neuer voltou agora.
O Alisson tá numa, mas o Neuer, há muito tempo. Mas o Neuer vem jogando, foi considerado o melhor goleiro do mundo durante muito, muito tempo, depois do Júlio César, Buffon. Pra mim, o Neuer é melhor do que o Alisson. Porém, o Alisson é o melhor goleiro do mundo atualmente. Pra mim, isso é indiscutível. Essa é a minha questão. Melhor goleiro, realmente o Neuer é melhor, mas já atual é o Alisson. Mas, por exemplo, tem gente que, dentro do próprio Liverpool, o ex-zagueiro, o Carragher, disse que o Alisson não passa muita confiança. Ou seja, pessoas ex-ídolos, até do próprio clube. Ou seja, é isso aqui que eu tô querendo abordar, esse tipo de desconfiança que ele ainda gera. O que será que ele precisa fazer ainda mais para parar com esse tipo de desconfiança, até mesmo por parte do clube onde ele joga e do país dele, da seleção que ele defende? Na minha opinião, ele não precisa fazer nada. Ele continua trabalhando do jeito que ele tá trabalhando, que tá show. Se todos os goleiros passassem uma desconfiança igual ele passa, meu Deus do céu, o mundo estaria muito bem servido de goleiro. Bom, eu acho que na jogo contra a Bélgica, lá nas quartas de final da Copa do Mundo, ele falhou. Eu acho que ele dava pra ele ter pego pelo menos o primeiro gol, não, que o Fernandinho fez aquela besteira lá, fez gol contra, que tava mal posicionado. Pra mim, na real, o Fernandinho mas fez o segundo besteira. Não, mas no segundo gol, cara, ele podia ter, dava pra ele ter pego aquela bola, se bem que eu acho que o problema não foi nem dele, a culpa, eu acho que eu isento o Alisson disso, porque o primeiro lance, a origem da jogada que tinha que ter lá atrás, tinha que ter travado o Lukaku, não tinha que ter deixado o Lukaku ter feito aquele contra-ataque pra poder puxar pra fazer o gol. Tinha que ter travado o Lukaku. O Fernandinho tava ali em cima do Lukaku. O Lukaku pegou a bola no meio campo, nem no meio campo, antes do meio campo. O Fernandinho acompanhou. O Casemiro fez falta nesse jogo. O Casemiro fez falta nesse jogo. Não, só um minuto. O Lukaku, ele é um trator. Ele pegou a bola e saiu correndo. O Fernandinho foi atrás e não conseguiu alcançar. A zaga do Brasil estava uma zona. Aonde que a culpa é do Fernandinho? Não existe isso, Fernandinho não, do Alisson. Não, que Alisson? Do Fernandinho mesmo. Tá falando que a culpa do gol foi do Fernandinho porque ele não fez a falta no Lukaku. Ele pegou a bola antes do meio campo. Era pra defesa do Brasil estar bem prostrada pra parar. Mas o que estão discutindo é o seguinte: você não acha o Fernandinho saiu marcado daquele jogo? Você não acha que o Fernandinho tinha que ter cortado, tinha que ter travado o lance ali, não ter deixado o Lukaku seguir com a jogada? É isso que estão discutindo. Ele fez o certo, ele acompanhou o Lukaku. Ele fez a cobertura. Quem tinha que marcar ele vindo da defesa era a zaga. A zaga não fez isso. Aí é que tá a questão. O Fernandinho apertou, não veio ninguém, ele continuou no lance. O Lukaku foi porque, o Lukaku é o Lukaku. O Lukaku é mais rápido que o Fernandinho. E o Fernandinho não vai ganhar todas. Mas em questão de fazer a falta ou não, o pessoal desconsidera muito o que o Lukaku faz também, que o Lukaku é fora de série, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu também acho que o Marcelo deu uma falhada ali no lance, ele deu o bote errado, deixou o De Bruyne chutar. Ele é horroroso na seleção, cara. Impressionante como ele é horroroso. Como é que ele não joga nem metade do que ele jogava, né, no Real Madrid, né? Impressionante, eu não consigo entender isso também, cara. Ele agora tá com a preguicinha de jogar. Ele tá com a preguicinha. Eu acho que ele tá querendo cavar uma vaga lá na Juventus pra jogar de novo com Cristiano Ronaldo. Ai, meu Deus, esses jogadores. Agora nós vamos abordar o assunto Tite, fazer uma breve análise aqui do trabalho do Tite na seleção. Aí eu já faço uma pergunta pra gente aqui debater, Pablo. Se você não acha que chegou a hora de mudar o estilo de jogo, o Tite mudar esse estilo de jogo, acabar com essa teimosia, ele fazer uma reformulação completa, não digo nem nos jogadores, e os jogadores ele já tá até fazendo uma ou outra. Você não acha que ele deve fazer uma reformulação por completa no estilo de jogo dele? Cara, já era hora não, já era pra ter feito há muito tempo, mas ele não assim vai que fazer. Acabou a Copa do Mundo, né? Ele não vai fazer, acho que não. Também porque acho que não. O técnico brasileiro, o técnico lá de fora, o europeu, ele pensa no futebol, o jogador em geral, ele pensa no futebol como uma carreira. Aqui no Brasil, infelizmente é a realidade de muitos atletas, o futebol é o que sobrou. Então não é como se fosse uma carreira, é uma coisa que possibilita ele a ter uma vida melhor, então ele vai apostar naquilo como se estivesse apostando na Mega Sena. A questão dos técnicos aqui no Brasil é a mesma coisa. O cara, ele não tem um projeto. O cara, ele vai na segurança
de ficar empregado, sendo que eles ganham bem pra caramba e não tem essa necessidade. Se você for pegar o Bielsa, por exemplo, como exemplo, o Bielsa, ele nunca sairia do Leeds para ir pro, sei lá, um Manchester United, que tá com um técnico horroroso, que é o Solskjaer, por exemplo. Porque ele acredita no projeto do Leeds. O Bielsa não ganhava um título, sei lá, há anos. O último título que ele ganhou foi no Argentino ainda, eu acho, se eu não me engano. E ele já tinha ido pra Espanha, já tinha ido pra Arábia, já tinha ido pra um monte de lugar e agora tá no Leeds United, ganhou outro título dele, que foi a segunda divisão. Então, assim, esses técnicos acreditam num projeto. Eles não estão nem aí pro dinheiro, porque dinheiro eles ganham muito. Então, eles não estão nem aí pra isso. Mas aqui no Brasil, a gente tem aquela falsa insegurança de que eu tenho que estar empregado, sendo que ele já ganha muito. Só com a multa rescisória de técnico brasileiro aqui de Série A, a multa rescisória é muito grande, cara. Esses caras aí, eles podiam pegar o tempo aí que eles estão sem clube e ir para Portugal ali, fazer o curso da UEFA, se aprimorar, fazer intercâmbio ali em vários outros clubes. Não querem fazer isso, não? Não querem fazer isso. Vai continuar isso daí. É a segurança do emprego que é mais importante, é sempre com esse mesmo negócio, muda técnico, troca técnico. É por isso que eles não querem, que eles são contra. Muitos tem, ninguém fala isso, eu não vejo a imprensa falando isso. A imprensa só fala, não, temos que fazer isso, impor isso na CBF, que tem que botar lá uma cláusula, uma norma, que só pode trocar um técnico. Não pode ser 2 técnicos no mesmo clube, trocar de 2 técnicos no mesmo clube, no mesmo campeonato. Duvido que tem técnico que vai aceitar isso. Tu acha que enquanto ele tá torcendo pro outro ser demitido, que ele vai assumir? Eu duvido que isso aconteça. Vai muito também aqui da nossa cultura, a cultura do nosso futebol aqui no Brasil. E o Tite fez parte disso. E essa parte da reformulação, concordo com você, já era para ele ter feito isso há muito tempo. Assim que acabou a Copa do Mundo, ele já tinha que ter feito essa reformulação. Acabou o jogo, ele já tinha que estar pensando já no que ele ia fazer. E na Copa América, ele não apresentou nem metade do que eu achei que a seleção iria apresentar assim, de melhorias. Parece que jogou pior do que vinha jogando lá no início dele. Aquela Copa América ali, ele foi todo cagado, com aquele medo nas calças de ser uma demitido. Copa... Não de ser demitido. De ser uma Copa do Mundo de 2014. Ele tá muito cagado. Ele nunca, mas nunca naquela Copa América ali do Brasil, ele ia fazer alguma coisa ousada. Tá difícil. É difícil exigir isso dos técnicos daqui com essa mentalidade. E como a gente falou, eu acho que só o Rogério Ceni que é capaz de fazer isso. Mas eu acho que tem outros técnicos assim, já puxando esse gancho, de eu achar que tem outros técnicos que podem assumir o lugar do Tite, que eu vejo outros técnicos assumindo esse lugar do Tite com ideias diferentes, que merecem uma chance antes mesmo do Rogério Ceni, ou até mesmo o Rogério Ceni, quem sabe. Você acha, Pablo, aqui mais uma pergunta pra gente na mesa aqui, vou botar na mesa mais uma pergunta. Você acha que o Tite chega em 2022 pressionado? Eu acho que não, vai ser uma eliminatória fácil, né? Ou não, né? Não sei. Eu acho que não, porque ele já venceu a Copa América, que tinha que vencer. Ele não precisa vencer essa Copa América da Argentina, só ele não fazer vexame. E classificar para a Copa do Mundo aqui na América, eu acho meio difícil ele não se classificar, né? Fazer o básico, né? Fazer o que tem que fazer, né? Com a seleção brasileira. Então, eu acho que não vai chegar nem um pouco pressionado. Não. E teve quem cogitou lá no início da Copa, antes de começar a Copa do Mundo, teve aquela confusão. Pressionado, talvez ele chegue no sentido de que a seleção não está apresentando nenhum futebol. Eu digo, ele não chega pressionado em questão de... no cargo. Será que ele vai perder o emprego? Aí eu acho que... eu também acho que não. Eu acho que ele chega mais pressionado em questão que eu também acho... Eu tenho certeza que não vai mudar esse estilo de jogo. Que ele não vai conseguir fazer essa reformulação, ele quer se ater ao emprego dele, segurar o emprego dele e ir levando até a Copa do Mundo, fazendo esse joguinho aí de 1-0, 2-1, lá atrás, sistema defensivo forte, sem criação no meio campo, por aí. E depois da Copa do Mundo de 2022, que o Tite vai chegar até lá, com certeza vai ser o fim do ciclo dele na seleção, né? Aí já deu, acho que já deu de Tite. Pelo amor de Deus. Diz ele que tem um projeto de ganhar a Copa do Mundo, né? Ou jogar a próxima Copa do Mundo e depois treinar um time europeu. Vamos ver. Puxando até isso aí que você falou, teve lá antes do início da Copa do Mundo e tal, aquela confusão no Real Madrid, ele foi cogitado para dirigir o Real Madrid. Será que o Real Madrid ia fazer um bom negócio contratando o Tite naquela época?
Cara, o Real Madrid não tá bem com o Zidane, mas ia tá bem com Zidane tá com o Tite. que foi tricampeão da Champions. Imagina com o Tite, meu Deus. Ia ser o fiasco, eu acho que pior que do Vanderlei. Não sei. Não posso falar porque não aconteceu. Nosso podcast já vai chegando ao fim. Aí agora eu faço uma comparação ousada, baseada em números aqui. Quem será que obteve melhores números na seleção em relação a títulos, a resultados, amistosos e tudo mais? Vitórias, número de vitórias, empate, derrota. Quem que você acha que foi melhor? O Dunga ou o Tite? O Dunga, não tem nem comparação. Teria comparação. Tudo. É verdade. O cara venceu tudo. E sofreu grande resistência na seleção. Ele só não venceu a Copa do Mundo. Ele só não venceu a Copa do Mundo. Ele sofreu grande resistência na seleção. Mesmo estilo, né, cara? Mesmo estilo. Mesmo estilo. Então, assim, é isso. É mais do mesmo. Só muda um pouquinho ali a filosofia, como cada um se comporta, mas em questão de futebol apresentado, mesma coisa. E você vê, o Dunga foi campeão exatamente como você falou. O Dunga foi campeão na Copa América, ganhou todos os amistosos possíveis, só não ganhou a Copa do Mundo por conta daquele jogo lá tenebroso do Felipe Melo, que fez um monte de besteira lá, pisou em cima do Robin. A Holanda também mas eu acho que ele não ganhava essa Copa do Mundo nem ferrando. Mesmo se tivesse passado lá da Holanda, não ganhava não. Também acho que não ganhava não, foi uma Copa do Mundo era capaz de um 7-1 ali depois daquele jogo. Porque a Espanha e a Holanda estavam voando. Não, da Holanda ele podia até passar. Ia passar daquele jeito? Ia passar daquele jeito lá. Agora, da Espanha, não passava nem que entender. Tomar um 7-1 ali, bonito. Ia ser o primeiro 7-1. Sorte desse safou aí de tomar um 7-1 na África. Aí ele olhava pro banco e ele via Grafite, Michel Bastos. Aí realmente difícil. E nessa época foi a época que o Ganso e o Neymar estavam explodindo. Mesmo se ele não quisesse convocar o Ganso nem o Neymar, nessa época ele podia ter convocado o Ronaldinho e o Adriano. Nada impedia dele de ter feito isso. Ele tem o lado dele coerente de que não podia convocar o cara por certas coisas que tinham acontecido, beleza. Mas, amigo, quer vencer a Copa do Mundo. Releva um pouco isso daí e tenta fazer com que os caras joguem dentro do sistema que você tá apresentando ali. Mas não. É orgulhoso, então... não adianta. O Dunga era cabeça dura, não lembra da briga dele com a imprensa direto? Ele era bocudo, falava um monte de besteira, brigou com o Escobar mais de uma vez, depois pediu desculpa no programa. A relação dele de amor e ódio com a seleção brasileira. Então é isso. Bom, chegamos ao fim do nosso 5º episódio aqui sobre a convocação da seleção brasileira, abordando bastante coisa aqui, os jogadores, analisando o trabalho do Tite, quem foi melhor, Tite ou Dunga, passando pela Copa do Mundo de 2022, em que o Tite pode chegar lá pressionado, e muitas outras coisas que nós abordamos no episódio de hoje. Esse espaço agora é para nós disponibilizarmos, fornecermos as nossas redes sociais para nossos ouvintes entrarem em contato. Se vocês quiserem, podem entrar em contato conosco no Instagram, Twitter, que nós vamos colocar na descrição também do episódio, aqui nas nossas redes sociais. Lembrando também que nós temos um canal no YouTube, é esse mesmo nome, 433 Futecast, apresentando vídeos sobre curiosidades, jogadores mais bem pagos do mundo e assuntos do futebol de maneira geral. Vai lá para conferir, não perde tempo. Pablo, sinta-se à vontade, faça as honras e divulgue suas redes sociais, por favor, para os nossos ouvintes. Fala aí, galera. Chegando aqui mais um final. Foi bom aí essa conversa, enquanto durou. E as redes sociais aí é Pablo Faria com 2 Is em todas as redes possíveis aí que você vai me achar. Até no LinkedIn. Não tem como errar, Pablo Faria com 2 Is. Bom, as minhas redes sociais, Facebook Pedro Duarte e o meu Instagram é @peduarte92.